Sabe uma coisa que a gente deveria pensar de vez em quando? Por que será que existem tantas regras religiosas? Será que elas de fato nos deixam mais perto de Deus? Ou será que, no fim das contas, elas acabam nos afastando dele? Vamos mergulhar nessa questão, que é super importante, usando como base a carta que Paulo escreveu aos Colossenses. Olha, lá na igreja de Colossos, a coisa estava ficando complicada. A devoção, que era para ser algo leve, libertador, estava se transformando num fardo, sabe? Bem pesado. Regras e mais regras sendo jogadas em cima da fé, tirando o foco daquilo que realmente importa. Era uma armadilha, muito sutil, mas perigosíssima, que estava sendo montada ali. E aí a gente chega naquela pergunta que, no fundo, todo mundo deveria se fazer. Essas listas gigantes de pode e não pode, elas realmente nos levam para uma espiritualidade mais profunda? Ou será que a gente está só seguindo um mapa que não leva a lugar nenhum? Vamos ver o que a Bíblia tem a dizer sobre isso. Vamos direto ao ponto. Paulo vai lá e cita as regras que estavam sendo impostas. Não toque, não proves, não manuseis. Soa familiar, não é mesmo? Parece muito com coisas que a gente ouve até hoje. São regras que, assim, à primeira vista, parecem super santas, mas que Paulo está prestes a desmascarar. Tá, mas qual é o grande problema com essas regras, afinal? Paulo usa uma expressão-chave, ele as chama de rudimentos do mundo. E é essa expressão que nos ajuda a entender por que elas falham. Porque não são princípios que vêm do céu, entende? São criações humanas limitadas, presas a este mundo. Mas o que são exatamente esses rudimentos do mundo? Pensa neles como se fossem as regras de um jogo que já acabou. São as filosofias, os regulamentos aqui da Terra, que tentam governar a vida de quem não conhece Cristo. São como sombras. A realidade, a luz de verdade, está em Jesus. E a diferença aqui é nossa, é da água para o vinho. De um lado, a gente tem os preceitos humanos. O fundamento deles é terreno, eles se acabam com o tempo e no final viram um peso nas costas. Do outro lado, a verdade em Cristo. O fundamento é celestial, é eterna e o melhor de tudo nos dá liberdade de verdade. A escolha parece bem óbvia, né? Certo. Mas o que foi que aconteceu para tornar todo esse sistema de regras obsoleto? A resposta está em um único evento que mudou tudo, que abalou as estruturas do céu e da terra: a cruz. O sacrifício de Cristo não foi só um ato isolado. Foi o ponto de virada que reescreveu completamente as regras do nosso relacionamento com Deus. Funciona assim. Lá no Antigo Pacto, as leis e as cerimônias eram como setas, sabe? Todas apontando para o futuro, para algo que ainda ia acontecer. Na cruz, o alvo, que é o próprio Cristo, foi atingido. E aí, as setas, elas perderam a função. E isso deu início ao novo pacto, um tempo de acesso direto a Deus, sem barreiras, sem ninguém no meio. E então, acontece o sinal divino, que não deixa nenhuma dúvida. No exato momento da morte de Cristo, o véu do templo se rasgou, de cima a baixo. Aquela cortina enorme, super grossa, que separava as pessoas da presença de Deus, foi rasgada. Era o próprio Deus dizendo: acabou, o caminho agora está aberto para todos. Então, peraí. Se as regras são um mapa que não leva a lugar nenhum, qual é o caminho certo? Paulo aponta a direção: a suficiência de Cristo. A vida espiritual de verdade não é sobre seguir um manual de instruções, mas sim sobre se conectar diretamente à fonte de toda a vida. A gente precisa ficar muito esperto com os perigos disso tudo. As regras humanas nos distraem de Jesus, nos enchem de um orgulho vazio. E o pior, elas não têm poder nenhum para nos transformar por dentro. Elas nos fazem achar que podemos conquistar a salvação pelo nosso próprio esforço, o que é a grande mentira do legalismo. Mas a boa notícia é que tem uma saída. E essa ideia aqui, essa é a chave de tudo. A transformação que a gente tanto busca não vem de um esforço externo para seguir regras. Ela brota de dentro para fora, como se fosse um fruto, algo natural de uma vida que está conectada com Cristo. É uma mudança real que aparece nas nossas atitudes do dia a dia. Bom, depois de ver tudo isso, fica um convite para a gente parar e pensar um pouco. Onde é que estamos construindo nossa vida espiritual? Em que estamos nos apoiando? Será que é na areia movediça das regras humanas ou na rocha firme que é Cristo? E a pergunta final, aquela para a gente levar para casa e pensar com calma, é esta: onde é que está depositada a nossa confiança para a salvação? Na obra perfeita de Jesus ou nas nossas próprias obras, nos nossos próprios esforços? Isso é algo fundamental para a gente refletir. A resposta para essa pergunta, nossa, ela define tudo. É importante lembrar sempre: a verdadeira liberdade não está em seguir um monte de regras, mas em seguir a Cristo.
Se essa análise ajudou de alguma forma, curte e compartilhe. Vamos espalhar essa mensagem de liberdade. Muito obrigado e até a próxima.